canal, achou que ia ficar sem aula? Bem capaz. Hoje nós vamos falar dos povos da Mesopotâmia, atendendo aquelas perguntas que eu fiz lá no Instagram e também já conteúdo do Enem, né? Dá para aproveitar aí o nosso estudo. Povos da Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia é tão importante dentro da história mundial, certo? Por quê? Primeiro, né? Conceito de Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia é terra entre rios. Quais são esses rios? Tigre e Eufrates, certo? No meio, essa faixa de terra onde nós localizamos a Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, tá? Tá o Tigre e tá o Eufrates. Eles, então, nesse sistema de cheia, né? Enchia, tornava fértil a terra, baixava conforme o ciclo da lua, tá? E aí a importância da Mesopotâmia, porque eles entendem qual é o ciclo da lua, tá? E eles prestam atenção nisso para plantar, né? Para tornar fértil e para tornar extensa a sua propriedade, certo? Por isso os povos da Mesopotâmia, eles têm uma tamanha importância dentro do sistema histórico social, tá? Primeiro, né? Se organizam, se tornam sedentários, tá? 100% sedentários, entendem que eles têm que viver em tribos, entendem que eles têm que organizar um lugar para moradia, entendem que eles têm que manter um sistema de defesa do lugar onde eles estão habitando, tá? Organizam os trabalhos conforme a gente viu lá antes do Neolítico, tá? Mulheres cuidam da parte da casa e crianças, homens saem para caçar, pescar e manter a estrutura familiar organizada. Os povos, eles trabalham aqui, né? Começando, escrita, os sumérios apresentam a escrita cuneiforme, tá? Eles pegam pedras ou tocos em sistema de cone, tá? Um conezinho, e com esse conezinho eles fazem as talhas de argila, mistura lá a terra com a água, monta a sua página e ali eles escrevem com esse cone, tá? Com essa escrita cuneiforme, eles escrevem, deixam secar e ali começa então uma organização de alfabeto, tá? Sedentários, escrita, cidades-estado, tá? Cada cidade, cada localidade tem a sua organização, sua moeda, seu governo, tá? Moeda, quando a gente fala em moeda aqui, a gente ainda não fala em monetário, tá? A gente não tem uma moedinha ou um dinheiro em papel, tá? A gente não tem uma cifra, a gente tem escambo, a gente tem troca, tá? Os povos, eles trocam conforme eles vão produzindo. Então, por exemplo, os sumérios produziam muito arroz, tá? Um exemplo. Esse arroz servia para eles, mas também podia servir para os caldeus, tá? Que é outro povo mesopotâmico. Os caldeus trocavam, porque os caldeus tinham em excesso laranjas, por exemplo, tá? E aí tem uma troca de arroz com laranjas entre os dois povos. A Mesopotâmia começa a inaugurar também uma estrutura de guerra, tá? Então a expansão territorial, ela começa a fazer parte da história da humanidade, certo? Tem uma centralidade de poder, então a cidade, né, começa a construir os seus zigurates, tá? São templos, são grandes construções, certo? Aqui aparecem as grandes construções neolíticas, certo? Partindo dos neolíticos, né, a gente começa a ter as construções megalóticas, eu acho que é, tá? São aquelas construções que a gente não tem como explicar muito, mas elas aconteceram nesse período, tá? E aí a gente vai daqui a pouco pro Egito, né, com as pirâmides. Prestando atenção também, aqui começam os combates para ter espaço, aqui começam as grandes construções para que se possa ter uma defesa melhor, então as construções são feitas para defender o seu espaço de terra, certo? O Código de Hammurabi, ele aparece nos povos da Mesopotâmia, tá? Então é a primeira vez que um povo organiza um sistema de lei, onde aparece lá a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, é dentro do Código de Hammurabi, que é na Mesopotâmia, inaugura na Mesopotâmia, tá? Então é essencial para o início da história antiga a Mesopotâmia e os povos que integram ela, tá? Babilônicos, caldeus, assírios, tá? Os sumérios, né? Que eles têm uma grande importância dentro dessa estrutura, que é a estrutura que a gente conhece hoje, mas que se inaugura na história antiga com a Mesopotâmia, tá? O que é importante quando a gente lê um texto sobre a Mesopotâmia, seja numa prova, seja no concurso público, né, independente de onde for? O que é importante? É importante a gente entender primeiro, né, gente,
não é a nossa época de vida, então é uma época ainda de descobertas. E essas descobertas permanentes do ser humano, elas vão chegar onde nós chegamos hoje, tá? Antes o ser humano desenhava nas paredes para contar a sua história. Hoje o ser humano já tem uma escrita, tá? Hoje o ser humano já tem leis. Hoje o ser humano já consegue se organizar socialmente dentro da sua tribo, dentro da sua família, dentro da sua estrutura. Mas já é uma organização social que vai dar o início, o start para a nossa organização social, tá? Então esse é o grande contexto da Mesopotâmia, tá? Aqui a gente já organiza e reorganiza uma estrutura de uma forma bem diferente, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam que vai ter o link do mapa mental dos povos da Mesopotâmia e da Mesopotâmia. São 2 mapas mentais hoje, porque o assunto é um pouco mais extenso. Beleza? Até a próxima!